Bom dia, tudo bem? Bom dia, Joyceane, bom dia, doutora Fruta. É Elines, né? Bom dia, Dani. Obrigado, viu, pela honra. Para mim é uma honra ter tantas mulheres aqui inteligentíssimas com a gente. Uma honra para mim. Uma honra ter minha mãe por aqui, minha querida Marilza também. Só mulheres inteligentíssimas e abertas para possibilidades novas. Eu uso o termo novas porque parece que é como se apresenta hoje, mas é a única possibilidade do Evangelho. O Evangelho é apenas um. Existe uma nomenclatura que Paulo usa, nós lemos em Gálatas, se eu não me engano, que lhe apresentem um outro Evangelho. Eu acho, se eu não me engano, o um é um artigo indefinido. Se eu não me engano mas tratando de algo que não é o artigo definido. Então, para mim, de verdade, é uma honra ter várias mulheres aqui inteligentíssimas. Só mulheres à frente do seu tempo. Olha só, tenho a Adriana, tenho a minha mãe, Maricélia, Marilza, Elines, Dani e Joyceane. São mulheres que... Isso, Maricélia, obrigado pela ajuda. São mulheres aqui que estão à frente do seu tempo, que nasceram no tempo certo, que nasceram na geração certa, que nasceram no momento certo, na circunstância certa, estão onde estão e podem de verdade fazer uma diferença gritante, absurda em Castanhal, na nossa cidade ou em qualquer ambiente que esteja ou que vá. Sabendo que... Bom dia meu amigo Arthur. Sabendo que a diferença que pode de fato fazer diferença e que tem que ser feita é diferença no modo de ser e no modo de tratar, sem ideologias extremistas, sem ideologia de nenhuma direção. Olha só, quem já encontrou o Evangelho não tem nenhuma ideologia, não tem nenhuma bandeira, a não ser a bandeira do amor. E não é a bandeira como sendo aquela que você vai levantar e sair na rua. Não, toda bandeira que seja possível para aquele que se converteu de verdade é o amor sendo vivido diariamente na direção do próximo. Claro, o amor com todas as suas implicações, com todo o peso do amor. Amém? Muito obrigado por estarem aqui, todos, desde o início com a gente. Vamos para Apocalipse 6. Apocalipse capítulo 6. Olha, lembrando que ontem nós viemos de uma visão muito poderosa de João, chega até a dimensão do céu. João está na ilha de Patmos. Ele é convidado para adentrar em outra dimensão, nas dimensões de Deus, convidado a enxergar, a perceber e a discernir a partir do mundo de Deus, a partir
da morada de Deus, convidado para entrar nos céus e observar coisas que aconteceram, que acontecem, que irão acontecer, na perspectiva de João, lembrando que ele está na dimensão atemporal, onde nós conversamos ontem já, é um ambiente onde não existe passado, presente nem futuro. Eu sei que ainda é difícil de compreender esse olhar, porque nós estamos presos no tempo e espaço. Tudo em nós e tudo que sai através e a partir de nós está preso ao linear. É o processo sempre contínuo na perspectiva do crescente. 1, 2, 3, 4, agora são 6 e 10, daqui a pouco será 6 e 11, e sempre nesse processo crescente. Sempre vai ascender. Essa é a perspectiva que João que João tinha e que nós temos, e que nós somos, e que nós estamos presos. Por mais inteligentes, por maior vontade que tenhamos, não conseguimos burlar esse Deus que a gente trabalhou e conversou antes sobre mitologia grega, que é o Deus Cronos, que é o Deus da cronologia, que é o Deus do tempo, que é o Deus da contagem regressiva. Ok? Então foi isso que nós conversamos ontem, foi sobre essa perspectiva que nós falamos ontem. Então a gente já vai entrar para o capítulo 6, sabendo dessa importante observação, que agora João e nós que estamos com ele aqui, nós estamos lendo um capítulo 6 na perspectiva do céu, na perspectiva de Deus, na perspectiva de um lugar, de uma dimensão onde não existe tempo. Ok? Tá todo mundo aí comigo? Digo um ok só para saber se você ainda lembra desse resumo. Estamos aqui com João, já viu o cordeiro como que morto, mas de pé como um leão. Ele viu aquele livro fechado, selado por dentro, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E ele chora bastante, porque ninguém foi achado digno no céu, nem na terra. Ninguém foi achado digno de abrir, de olhar, e nem de ler, e nem de desatar os seus selos. Ok? Ninguém foi digno, ninguém mesmo. Nem os homens mais poderosos da terra. Ninguém foi digno. Aí João agora, depois que ele está a chorar, ele ouve alguém dizer: não chores, porque o Cordeiro morreu, ressuscitou, para olhar, para abrir, para atar os selos. Eis ali, ele olha e vê Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Agora João está aqui, nessa perspectiva do céu, ok? Por isso nós vamos olhar para o que vai acontecer agora com um olhar não cronológico, por favor, para que não caiamos no erro daqueles que afirmam, que absolutizam, marcam datas para esses eventos que o Apocalipse irá a partir de então desencadear, apresentar. Leiamos, façamos a nossa observação com a perspectiva de que não é cronologia. A partir de agora, o que nós observaremos, o que nós vamos ler e o que os nossos olhos vão imaginar e pensar, imagine e pense como figuras, como quadros, não na ordem cronológica. São figuras. Lembra que João entrou no céu. Agora tudo que ele vê está acontecendo ao mesmo tempo. Tudo que ele observa, tudo é. Tudo o que João está vendo é uma fusão simultânea do passado, presente e futuro para nós. Então tudo o que João está vendo
já aconteceu na nossa perspectiva, acontece na nossa perspectiva e acontecerá na nossa perspectiva. Mas ali, como João está vendo, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não existe uma ordem na referência, na perspectiva de João, organizada a partir do ontem, do hoje e amanhã. Não, João está vendo tudo ao mesmo tempo. Então são figuras, são quadros, são porções de percepções que ele tenta não organizá-las na cronologia, mas tenta nomeá-las e observá-las e escrevê-las a partir do desencadear dos fenômenos. Amém? Por isso vamos ler nesse olhar. E já sabendo de uma coisa, já guarde isso que nós vamos iniciar agora. O capítulo 6 é o resumo de todo o livro. Tudo que nós vamos ler a partir do capítulo 6 é só uma continuação e o desenrolar, desencadear do capítulo 6. O capítulo 6 é como se fosse o cerne, é o pontapé inicial, é o apertar de start, é o play, é o ok para tudo o que vai acontecer no Apocalipse, todo o livro. Os fenômenos que aqui são apresentados, eles são aqueles que desencadearão os demais. Tudo vai ser a partir desse capítulo 6, tá bom? Então, sabendo disso, observando isso, nós já vamos ler com esse olhar. Aqui são fenômenos, olha, fenômenos que a partir de um fenômeno ele vai ser responsável pelo próximo fenômeno, que será responsável pelo próximo fenômeno, que será responsável pelo próximo fenômeno. Então, é uma sequência. Eu sei que você sabe, tem uma lei, se eu não me engano, que é de Newton, que diz que uma ação gera outra reação. Se eu estiver enganado, alguém me corrija ou me confirme aí se essa é a lei de Isaac Newton, a lei da ação e reação. Então ele diz, essa lei, que uma ação única gerará uma reação, que essa reação, que olhando na perspectiva somente dela, também é uma ação, mas ela é oriunda dessa ação, que gerou ela como reação. Mas se nós olharmos para ela, ela é a primeira, então ela será uma ação que desencadeará outra reação, que essa reação desencadeará outra reação, e assim vai desencadeando uma sequência simples, uma sequência óbvia dos fatos. É tão simples assim, ok? Eu vou te dar um exemplo bem simplista, bem simplista mesmo, para que nós entendamos como funcionará. Você que tem filho, você que tem esposa, o esposo ou esposa, o filho ou filha, se você desencadear uma reação genuína em dizer todos os dias pela manhã, pela tarde, eu te amo, eu te amo, eu te amo, isso gerará uma reação daquele foco do seu amor. Um amor também vai ser retribuído para ti. E não só um amor, mas uma confiança em saber que sempre pode contar contigo. Porque o amor gera amor. Entendeu? Nunca esqueça, amor desencadeia amor. O contrário também é verdadeiro. Tenta odiar todo mundo. Esse ódio que vai sair de você, como primeiro fenômeno, vai gerar o quê? Inimigos, que vai gerar outros inimigos, e infindáveis consequências más vão te alcançar, porque você desencadeou o ódio. Então o que vamos ler aqui no capítulo 6 é unicamente o desenrolar de várias cadeias. São camadas que codependem uma da outra. Capítulo 6 de Apocalipse. E havendo o Cordeiro
aberto um dos 7 selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como uma voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Mais uma vez, versículo 2. E olhei, e eis um cavalo. Eu olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Esse versículo 2 é um versículo muito discutido na escatologia, nos estudos dos fins possíveis, no estudo do final de todas as coisas. E ele é muito discutido aqui sobre quem seria esse cavalo branco e aquele que está sentado no cavalo branco. Há quem diga que é Jesus. Eu, particularmente, não acredito que seja Jesus, apesar de ser um cavalo branco. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Eu não penso que é o anticristo, que não é o Cristo. Eu penso o contrário, eu penso que é uma figura, é um arquétipo, é uma figura universal desse controle. Aqui nesse contexto nós temos que entender que é uma perspectiva de João, então o contexto que ele tinha na perspectiva era de guerras, e essas guerras eram marchadas por cavalos, por reis, por generais, por capitães, e etc. Então o cavalo branco representa, nesse primeiro fenômeno que vai acontecer agora, é um fenômeno de cavalo branco, aquele que saiu para vencer. Foi dado a ele uma coroa, ele foi nomeado. Isso aqui é um fenômeno da história. A história já apresenta isso, um cavalo branco representando hegemonia, representando soberania, representando superioridade, representando autoridade, de autoritarismo. Esse cavalo branco que ele vem para vencer é o que a história já mostra desde o princípio. Todo aquele que vem com um cavalo branco de autoridade, que eram os cavalos dos reis, que eram os cavalos que sobressaíam os outros cavalos, porque eles tinham autoridade, eles eram autoritaristas, eles eram déspotas, eles eram controladores. Então esse cavalo branco que saiu para vencer é um cavalo branco que representa um fenômeno histórico. Nós temos no mínimo 12.000 anos de histórias que mostra isso. Desde Nirod, Napoleão, Alexandre o Grande, Xerxes, Ataxerxes, Nabucodonosor, você lembra? Nós temos vários cavalos brancos tentando dominar a história. Nós temos os Césares, todos os Césares. Então são figuras que chegaram na história e tentaram implantar o autoritarismo. Tentaram implantar uma soberania, uma hegemonia. Nós temos a história, nós temos a Primeira e a Segunda Guerra, nós temos os Hitlers da vida. Na verdade, esse cavalo branco é somente um fenômeno que nós já conversamos anteriormente para falar do anticristo, o controle, o chegar para dominar. Vou dar um exemplo bem simples aqui, gente. Nós vivemos uma cultura completamente ainda machista. É triste, mas é. Nós ainda temos aqueles homens que casam com as mulheres e dizem, chegam com os cavalos brancos e dizem: eu sou o rei dessa casa. Você nasceu e existe primeiro para me dar prazer e para servir os meus caprichos e desejos. Olha só, me diga se não é isso que acontece. Essa hegemonia, essa superioridade, esse autoritarismo. Me diga se não é. Me diga se não é essa soberania. Nós temos isso. Então esse é o primeiro fenômeno
que acontece. São 12 mil anos de história que apresenta o mesmo fenômeno. Qual é o fenômeno? Alguém chega num cavalo branco com a suposta autoridade e tenta subjugar e tenta julgar os demais. Me diga, você que está me ouvindo, me diga se não é esse o fenômeno normal e comum da história, recorrente, é encíclico, é uma roda de hamster, é a mesma coisa acontecendo sempre. Claro que vai tendo sempre o seu adensar, o seu peso maior na história, mas esse cavalo branco não é Cristo. Esse cavalo branco é um fenômeno histórico, é uma apertar de start que desencadeará os outros fenômenos. Então, todas as vezes, não esqueça, está lendo na sequência, todas as vezes que um Nirod, que um César, que um Napoleão, que um Alexandre o Grande, que um Xerxes, que um Artaxerxes, que um Nabucodonosor, que um Seraqueribe, que qualquer César, que qualquer Hitler chega com um cavalo branco, com autoritarismo, com soberania, hegemonia, toda vez que eles chegam para governar, para dominar, para subjugar. Então esse cavalo branco, primeiro, não pode ser Cristo e não é Cristo. É um espírito do anticristo, o espírito daquele que vai chegar para controlar e subjugar os demais. Vamos ler o versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, agora perceba, ouvi um segundo animal dizendo, vem e vê. Quero voltar o versículo 2 para que você perceba que o que nós estamos falando é um desencadear de fenômenos. Qual é o primeiro fenômeno? Vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então esse autoritarismo, essa hegemonia histórica de reinos, de governos, essa superioridade, esse autoritarismo, essa figura do cavalo branco, dos Napoleões existenciais, dos Hitlers existenciais, dos Alexandre os Grandes existenciais, dos Nabucodonosores, dos Césares, qualquer figura de governo, de domínio, de controle sobre você, sobre sua mente, querer colocar sobre você julgos e mais julgos com autoridade, qualquer machismo, não importa, qualquer controle sobre as nossas vidas. Esse cavalo branco representa isso, essa hegemonia histórica de domínio e de controle. Então ele vem sobre um cavalo branco e saiu vitorioso para vencer, porque essa é a intenção, a força motriz, o modus operandi de todo autoritário. Ele sai para vencer. Se você ler a história de Alexandre o Grande, se eu não me engano, com 33 anos, ele conquistou tudo, todos os reinos, e ficou frustrado porque ele já tão novo tinha conquistado tudo, mas sangue sobre sangue. Todos sob ele, abaixo dele. Então essa é a história, esse é o primeiro fenômeno. Lembrando que João está tendo uma visão do todo, não é uma visão cronológica, é uma visão do fenômeno de toda a humanidade, desde Adão até o último homem que ainda nem nasceu. Nós estamos dentro desse fenômeno aqui. O primeiro cavalo, o primeiro selo aberto foi um cavalo branco, saiu vitorioso para vencer, que não é Cristo. É aquele autoritarismo, é aquele que controla, aquele que quer ter a hegemonia, soberania, superioridade, a autoridade de autoritarismo, o controle sobre tudo, sobre todos, sobre eu, sobre você, que vai desencadear o quê? O segundo fenômeno. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo. Qual é esse cavalo? O cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se amasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Vamos lá? Hegemonia, autoritarismo, soberania, controle, ainda que circunstancial, controle das nações, controle do mundo, controle de um reino, controle de um país. Vai gerar o quê, gente? Não tem jeito. Vai gerar guerra, que é o cavalo vermelho. O cavalo branco chega, implanta o seu governo,
um governo autoritário, um governo soberano, tendo ele como Deus. Lembra o que nós lemos? Quem colocou João na ilha de Patmos? O imperador Domiciano, que rogou para si, primeiro homem, primeiro imperador a rogar para si título de Senhor e Deus. Então, esse Senhor e Deus, esse governante, chega com autoridade de autoritarismo, soberano, querendo ser Deus, e subjuga todos. E logo, todo esse autoritarismo não tem jeito. As classes baixas, os proletariados, os garis existenciais, os músicos, as domésticas, as donas de casa, qualquer ser que está sob esse controle mau, não tem jeito. Vai chegar a hora que vai se revoltar e vai acontecer o quê? Cavalo vermelho, que vai gerar o quê? Guerras, olha só. E foi-lhe dado que tirasse paz da terra e que se matassem uns aos outros. O que é isso, gente? É um fenômeno humano de guerras sangrentas e mais sangrentas. Se você voltar lá nos primeiros séculos e muito antes, você vai ver as guerras dos reis, aquelas batalhas sangrentas de espadas, de cavalos e cavaleiros, aqueles sonhos, aqueles cenários apocalípticos de cadáveres mortos se apodrecendo, de guerras e guerras. E uma das coisas mais absurdas da humanidade, na minha percepção, é a guerra. Um semelhante matando outro semelhante por poder, por ganância, porque tem um soberano sobre eles. Então o cavalo branco, que é de autoritarismo, de hegemonia, de soberania, que subjuga todos, vai desencadear uma reação de quê? Do cavalo vermelho, que vai trazer guerras. E a guerra traz o quê consigo? Vai trazer mortes. E trazer guerras, e guerras sangrentas, meu Deus. E nós temos aqui infindáveis guerras. Mas no nosso contexto imediato, nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra, que se você já teve a oportunidade de ler, é absurdo, absurdo. Os massacres, os holocaustos da vida, são guerras que faz qualquer um que, quando está lendo os fatos históricos, chorar de temor, de tremor. É um choro angustiante para saber o nível apogeu da maldade do homem. Um contra um matando contra o outro, porque sempre tem um Hitler que chegou num cavalo branco, sempre tem um Artaxerxes, sempre tem um Napoleão, sempre tem um César, sempre tem um Alexandre o Grande, sempre tem um Nirode. São 12 mil anos de história mostrando esses fenômenos quais um cavalo branco e autoritarismo de governo sobre todos, que desencadeia o quê? O segundo cavalo. Qual é esse segundo cavalo? O cavalo vermelho, que é o cavalo da guerra. Só vai gerar isso. E o cavalo da guerra gera qual outra reação? Versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevado por um dinheiro, e não danifiques o azeite. O que é isso? É morte. O cavalo preto é um desencadear da guerra. Cavalo branco, hegemonia, controle. Vai gerar o quê? Como reação? Guerra. Que é o cavalo vermelho. E o cavalo vermelho promovendo durante toda a nossa história, você sabe, a história está abarrotada, cheia de guerras. E as guerras vão gerar o quê? O cavalo preto, que é morte. Morte. Inquestionavelmente morte. E tem um fator importante aqui que ele diz: e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite. O que significa isso? É que o cavalo branco vai gerar guerras, que vai gerar
que é o cavalo vermelho, que vai gerar morte. E vai gerar junto com a morte, porque a guerra gera também, além da morte, gera racionamento, gera uma crise financeira, gera uma crise econômica, uma crise na perspectiva dos pobres, das classes bem baixas. Eles vão sofrer um absurdo. Por exemplo, aqui, quando diz uma medida de trigo por 1 denário, que é um dinheiro, isso nesse contexto imediato, no tempo que esse livro estava sendo escrito, a percepção é 1 denário significa 1 dia de trabalho. Não esqueça dessa informação. 1 denário significa 1 dia de trabalho. Ele diz aqui, uma medida de trigo por 1 denário. E nesse tempo, olha o que era vendido. Era 12 litros de trigos por 1 denário. E aqui diz que é 1 litro de trigo por 1 denário. E no contexto normal dessa vida, sem haver guerra, era 12 litros de trigos por 1 denário. 1 denário é um salário de um dia. O que ele está dizendo é que o cavalo branco gera guerras, que gera morte, que gera crise financeira, que gera racionamento, que gera superfaturamento de quê? De valores. Aqui nesse contexto, quando 1 denário tu compravas 12 litros de trigo, agora depois desse desencadear, desse desenrolar, agora 1 litro de trigo equivale ao quê? 1 litro de trigo equivale a 1 dia de trabalho. O que é isso? É a ganância humana. A guerra gera isso. Mas só para as classes baixas, porque os ricos vão estar abastados ainda. Ainda bem que a gente não precisa ir muito longe. Hoje, nós temos essa pandemia aqui. Não vamos voltar mais. Lembra da greve dos caminhoneiros? Que faltou gasolina? Eu lembro que eu estava sem gasolina para fazer o que eu tinha que fazer todos os dias. Eu liguei para um amigo, um conhecido meu. Eu sabia que ele tinha comprado tempos gasolina, né? Estocado um pouquinho. Eu liguei para ele. Falei, amigo, me vende só 1 litro para eu fazer algumas coisas. Aí ele falou que era R$15 o litro. Não é isso? 1 litro de trigo por 1 denário? Eu estou voltando lá para a crise dos caminhoneiros. Pessoas que compravam gasolina para superfaturar e para enricar e para aproveitar da desgraça humana. Então toda guerra gera racionamento, crise econômica e gera ganância. Agora hoje, essa pandemia nos alcançou. O álcool em gel, eu lembro que eu comprei, logo no início acabou um tempo atrás, eu comprei de R$22 um álcool em gel. Desse tamanho. Tu é doido, não dá, cara. Não tem como. Superfaturando tudo. Você vai comprar coisas básicas para o alimento, caríssimas. É como que você tivesse que trabalhar um dia inteiro para colocar o pão na casa. É esse cenário que a guerra traz. Mas também vamos observar aqui, ó. E 3 medidas de cevados, olha, 1 medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevados por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite. O cevado era uma comida, era um cereal que era dado para os animais domésticos. Era uma comida que era dado somente aos animais. Que nesse dia, nesse tempo que desencadeou a guerra, que desencadeou a fome, é o que a classe baixa vai poder comprar e comer. Então nós chegamos nesse nível. Quem não tem condições, meu irmão, não consegue comprar 10 máscaras. Quem não tem condições, nem álcool gel compra. Se você acha que nós estamos distantes disso, nós estamos no desencadear já das mortes.
num processo histórico, é encíclico, que vai se adensando. Mas esse fenômeno acontece sempre, todos os dias. Entenda que é um processo da história humana. Nós estamos vivendo esse cenário de morte, de guerras, de onde 1 litro de trigo equivale a um dia de trabalho. Ele diz: não danifique o azeite e o vinho. O azeite e o vinho era um artigo de luxo para os ricos, somente para eles. Esse cavalo preto não vai ter esse poder de tocar, significando o quê? Os ricos vão continuar na sua soberba. Só os ricos vão continuar. Por exemplo, essa quarentena, esses lockdown que alcançou alguns estados. Cara, isso, para quem não tem trabalho, meu irmão, é muito ruim. Para quem é rico, para quem tem os vinhos e os azeites, isso é umas férias prolongadas, sem fim. Mas tem gente, meu irmão, que se parar morre. Porque ele tem que comprar 1 denário por 1 litro de trigo. Ele tem que trabalhar o dia inteiro para comer todos os dias. Então o cavalo branco, que é autoritarismo, os Napoleões da vida, os Alexandres do Grandes, vão gerar o cavalo vermelho, que é guerras. E as guerras vão trazer consigo e gerar e desencadear o cavalo preto, que é morte. E esse cavalo preto que traz morte, logo a economia vai entrar em colapso, superfaturamento de todos os produtos, desigualdade humana. Vai gerar tudo isso. Vai gerar ainda mais esse reflexo da humanidade. O rico jamais se preocupará. Jamais. O pobre vai ter que comer cevada. E o rico, vinho e azeite. Não é isso que nós estamos vivendo hoje? Quem tem condições, compra os álcool em gel. Quem tem condições, come as frutas, come os azeites e os vinhos, baseando nesse contexto. Quem não tem, fica só com a cevada, que nesse contexto era um alimento para os animais, era um cereal para os animais domésticos. Essa é a nossa realidade. E o cavalo preto, e havendo aberto o 4º selo, eu ouvi uma voz do 4º animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte e o Inferno. O inferno e a morte o seguiam, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com mortandades, e com as feras da terra. O cavalo branco, hegemonia, controle, vai desencadear o cavalo vermelho, que é guerra, que vai desencadear o cavalo preto, que é morte, racionamento, desigualdade social, controle, superfaturamento, que vai gerar o cavalo amarelo, que é o quê? A morte da 4ª parte da humanidade, a morte da maioria. Esse original aqui, o cavalo amarelo, no grego, dá a entender que é uma cor do cavalo baio. Baio, é uma cor que mais se assemelha com palidez, cor de morte. Você já viu um defunto, né? Por exemplo, um defunto, eu dar um exemplo aqui do meu pai. Meu pai era um homem black, que é preto, da minha cor. Quando ele morreu, eu vi no caixão, a cor dele continuava preta, mas é um baio, é um amarelo praticamente, é um baio, uma cor baia, cor pálida, cor de morte. Você pesquisa o que significa cor baio, é uma cor de palidez, uma cor de funeral, uma cor de morte. Então, o cavalo amarelo trazia consigo a morte e o inferno, e o seguia, e foi-lhe dado poder para quê? Para matar a 4ª parte da terra. Com o quê? Guerras, com fome, claro, com fome. Se tu tem que trabalhar um dia inteiro para comprar 1 litro de trigo, claro que tu vai morrer de fome. Você não imagina, mas tem gente no teu bairro, talvez, que esteja com muita fome, talvez até morrendo de fome.
Existe, sempre existe, essas mortes pela vereda e pelo caminho da guerra. Sempre haverá essas mortes por conta da fome. Morte pela fome, pela espada, pela mortandade, pelas feras da terra, que também podem ser interpretadas, feras não só de animais que são reis, tipo leão, tipo onça, leopardos, puma, não. Animais talvez minúsculos, vírus que nos alcançaram somente por conta do cavalo branco, que, em tendo o controle, despertou guerras e desmataram a nossa Amazônia, desmataram todas as matas, e os animais que lá estavam, os insetos que lá estavam, eles não tendo mais o seu habitat natural, eles voaram, se alojaram nas nossas casas, nos nossos lugares. Se alojaram onde? Nos nossos domicílios. Então esse desenrolar da história vai desencadeando o quê? Mortandade. E sempre que você ouvir de morte, vai estar junto com a morte. Vai seguir o inferno. Não estou falando de inferno eterno, inferno como morte, como eternidade num estado ausente de Deus. Vai gerar morte. Ele matou a quarta parte. Não interprete tendo como referência essa nossa realidade hoje circunstancial, que é aproximadamente 8 bilhões de pessoas. E você, se for cair na numerologia, no literalismo somente desse contexto, você vai pegar a sua máquina de calcular e somar a quarta parte de 8 bilhões. Não faça isso. Isso aqui é um fenômeno histórico. Ele está falando que vai ser muita gente que vai morrer. Só tenha isso como um saber. Muita gente vai morrer por conta do cavalo amarelo. O cavalo amarelo não é aquele que vai matar, ele é só um desenrolar e um desencadear de toda a história. E havendo aberto o quarto selo, ouvi o animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo baio, um cavalo pálido, um cavalo com cor de morte. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder para matar, porque é isso que ele vem fazer. Mas ele não vem matar por conta própria, já é um desencadear de todo um processo. Controle, guerras e fome, que vai gerar morte. Morte de todas as naturezas, por vírus, por animais selvagens, por espada, pelo que está acontecendo muito hoje, violência doméstica, por poder, por política, por ideologias, morte de todas as naturezas. Vai ter a morte da quarta parte da terra. E havendo aberto o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunhos que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, de seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Mortos dos martírios, mortos por conta das guerras, mortos por conta dos Alexandre Grande, dos Napoleões, dos dominadores, dos controladores, que em controlando geraram o cavalo vermelho, que é guerras, e em tendo guerra geraram fome, racionamento, desigualdade social, e muitos tomando vinho e azeite, que é uma comida de luxo nesse contexto, e outros comendo só cevada, que era um cereal para os animais, que vai gerar o quê? O cavalo baio amarelo, que é o cavalo da morte, que vai morrer muita gente. Então, debaixo dessas almas, não interprete como geografias, não interprete como somente o cenário que você está escrevendo. Lembra que é o desenrolar, é o desencadear. Tem um psicanalista contemporâneo de Freud, que é chamado de Jung, Carlos Jung. Ele nos apresenta um fenômeno chamado o inconsciente coletivo. O que é isso? Essas almas embaixo do altar, significando que eles estão debaixo, eles estão sob, eles estão com Deus, eles estão em Deus. É um clamar de
todas as almas mortas por esses fenômenos, por esse desencadear da história de cavalo branco, que gera cavalo vermelho, que gera cavalo preto, que gera cavalo amarelo. É um consciente coletivo de todas as almas debaixo de quê? Do altar de Deus, fazendo o quê? Clamando. Não é isso que as minorias, não é isso que nós, que temos pelo menos um pouquinho de senso, que temos um pouquinho de amor nos nossos corações. Vou te dar um exemplo todos os dias aqui em casa. Quando eu assisto o jornal, o meu coração vai para debaixo do altar, vai para a presença de Deus e fala: Deus, por favor, nos salva. Por favor, tire todos os Napoleões desse poder, para que nós possamos ter um momento de alívio. Não é isso que você faz se você tem um coração do bem? Não é isso que você faz? Você vai para debaixo do altar, você vai para a presença de Deus. Você, enquanto está vendo ali, a notícia de tragédia, de guerras, desigualdade, de homem batendo em mulher nessa época agora, matando a mulher, de gente que não tem dinheiro para comprar 1 litro de leite, um pão, por conta da desigualdade, por conta da guerra. Não é isso que você faz? Você não vai para debaixo do altar, ainda que você fique lá no sofá, enquanto você está vendo, você está chorando, falando: caramba, eu tenho tanto aqui. Tem gente que não tem nada. Tem gente que está morrendo com a desigualdade, está sendo martirizado. Então essas almas é um adensar, é o que Jung chama de inconsciente coletivo de todas as almas que foram martirizadas, que foram subjugadas, que foram departamentalizadas, que foram partidarizadas, que comeram os cevados da existência por não terem condições. Essa desigualdade social e humana são as almas desses, sim, que estão debaixo do altar clamando. E hoje, o meu convite para você, que nós clamemos, porque por justiça. Mas vamos para debaixo do altar, vamos orar, vamos clamar para que Deus intervenha, para que Deus dê luz e dê clareza para os nossos governantes, para quem está, de algum modo, tendo o cetro da história em suas mãos, para que ele não desencadeie o que naturalmente acontece. Autoritarismo gera guerras, cavalo vermelho, que gera fome, cavalo preto, que gera morte, cavalo amarelo. Que hoje seja o dia que nós visitemos os debaixos do altar de Deus e clamemos. Não é isso que o Brasil está fazendo hoje? Ainda tem muita gente boa que está clamando por justiça. Amém? Versículo 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Assim, quando a figueira é balançada e lança de si os seus frutos, os seus figos verdes, abalados por um vento forte, o céu se enrolou como um livro, e todos os montes e ilhas foram removidas dos seus lugares naturais. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e os rochedos: caiam sobre nós, e nos esconde do rosto, da face, da presença daquele que está sentado sobre o trono, e da sua ira, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O que é isso, gente? Ainda é o desencadear do primeiro cavalo branco. Lembrando que esse é um fenômeno de toda a história humana. Não é um dia que vai acontecer tudo isso. Isso está acontecendo, acontece, já aconteceu e acontecerá de forma intensa até chegar ao seu clímax, o seu apogeu, o seu fim de tudo. Então vamos acompanhar a sequência comigo, não esqueça. Cavalo branco,
desencadeia o quê? O cavalo branco desencadeia o cavalo vermelho. Lembrando, o cavalo branco, hegemonia, superioridade. Napoleão, Alexandre o Grande, César, Hitler, todos aqueles que chegam com autoritarismo para controlar a tua mente, a tua vida e todo o universo. O cavalo branco vai gerar o cavalo vermelho, que são guerras, que você já viu isso na história acontecer, sempre acontece. Por exemplo, agora, nesse contexto imediato, quase que tivemos uma guerra entre a Coreia e os Estados Unidos. Por quê? Temos dois seres que são autoritaristas, que querem ser soberanos, querem ter a hegemonia da história e quase desencadeiam uma guerra nuclear. Deus me livre. Então, o cavalo branco gera cavalo vermelho, que é a guerra, que o cavalo vermelho vai gerar o cavalo preto, que é a morte, e o cavalo preto, que é a morte, vai gerar desigualdade social, superfaturamento, crise econômica, etc, que vai gerar o cavalo amarelo, que é o quê? O cavalo amarelo vai gerar o quê? Vai gerar morte de todos os níveis, morte por vírus, morte por feras do campo, morte por espada, morte por doença, morte por maremoto, morte por tudo, porque a morte é o cavalo amarelo e ela vem para matar, e vai matar muitos. E esses 4 cavaleiros vão gerar o quê? Vão gerar um grito inconsciente de todas as almas, gritando o quê? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não é isso? Não é isso que o teu coração clama? Muitos de vocês dizem, meu Deus, vem logo. O meu pai disse isso na década de 80. Ele escreveu um brega que diz, quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do Rei dos Reis. Olha, o mundo precisa da volta do Rei dos Reis. Então esses 4 cavaleiros vão gerar um inconsciente coletivo de todas as almas clamando por quem? Por Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem. Vem. O mundo se caotizou. O mundo se tornou um diabo existencial. Os anticristos já mostraram o seu rosto. Eles controlam. E os que têm condições bebem vinhos e azeite. Os que não têm comem cereais que eram para os animais. Uma desigualdade, um preconceito, um ódio, bandeiras ideológicas. Então as almas, as nossas, estão clamando por quem? Por Maranata, que vai desencadear o quê? Vai desencadear o abrir do 6º selo. E o que o 6º selo acontece? E houve um grande tremor no céu, um terremoto no universo, no cosmos, na Via Láctea, um terremoto que vai alcançar todo o universo, toda a criação. E houve um grande tremor em toda a terra, e o sol tornou-se negro, o sol deixou de brilhar, acabou o sol como um saco de silício pretíssimo, negritude aconteceu, o sol ficou preto, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu, elas caíram sobre a terra. E o céu se enrolou como um livro que é enrolado. E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. O que significa isso? E os reis da terra, e os grandes, e os tribunos, os poderosos e os ricos se esconderam nas cavernas, se esconderam nos montes e diziam, caia sobre nós. Por que eles estão falando isso? Porque o cavalo branco vai trazer o cavalo vermelho, que vai trazer o cavalo preto, que vai trazer o cavalo amarelo, que vai fazer com que todas as almas clamem pela volta de Jesus, pela segunda vinda. E o que vai acontecer? Esse desencadear da história humana, da maldade humana, vai trazer o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E quando ele vir aqui, mostrando o final de tudo, o céu vai cair, as estrelas vão desaparecer, vão explodir na terra, o céu vai enrolar como um livro, queimando. E os montes da terra, os mais altos, vão sair do seu lugar. E os homens, os poderosos aqui, os ricos, os abastados, os Hitlers da vida. Não estou falando do Hitler da figura do homem, estou falando dos arquétipos, do título. Os maus, os poderosos, os ricos, os abastados vão estar aqui. Isso aqui é um desencadear, por isso que eu estou com a mão aqui.
Eles vão dizer: montes, cavernas, buracos nos escondam. Por quê? Da face desse que está vindo sobre as nuvens. Porque agora ele vai julgar todas as coisas. Porque é vindo o grande dia da ira do Senhor. Quem vai subsistir? Quem vai suportar? Amém? Concluímos o capítulo 6. Por favor, se você entendeu, diga para mim aqui que você entendeu. Eu não sei se você tem um modo de pensar diferente, mas a minha proposta não é discutir o que você pensa. Eu só quero te apresentar um olhar mais simples possível, para que não haja complicação na compreensão. Isso aqui é um desencadear de toda a história. Você percebeu que o capítulo 6, ele é o resumo de tudo o que vai acontecer a partir de agora, no Apocalipse? Então, o que é? Guerras, autoritarismos, guerras. Esse termo aqui se completa com Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. E haverá rumores de guerras e fomes e pestes. O que é isso? Guerras gera o que? Fome, que gera o que? Pestes, que gera o que? Morte. Mateus 24 já lemos. Então, capítulo 6 é um resumo do fenômeno humano que desencadeia outros fenômenos, que desencadeia outros fenômenos, que desencadeia, vão se adensando, até o quê? Até o Filho do Homem vir sobre as nuvens e julgar. Então, é aqui. Você percebeu que não foi aberto o 7º selo, né? Paramos no 6. Por quê? O 7º selo, aí sim, o 7º selo vai desencadear camadas e camadas e possibilidades e dimensões de outras, mas todas elas oriundas desse processo. Tá bom? Fiquem convencidos e sabidos de uma coisa. Nós estamos vivendo o fim. Tudo parece que é. Mas não se preocupe com isso, não. Porque essa geração é a geração do fim. Por que eu digo isso? Porque ela pode ser a geração que verá Jesus vindo sobre as nuvens, mas também toda essa geração vai morrer. E quando eu morro, quando você morre, Jesus veio para mim. Tudo isso se cumpre numa fagulha de milésimo, de centésimo, um abrir e fechar. Eu estou no mundo de Deus, na direção, tudo acontece para mim. Então, meu conselho para você, não se preocupe, não fique tentando marcar, nem pense nisso, não pense quando Jesus vai voltar, porque o conselho dele não é que nós fiquemos tentando explicar o dia e a hora que ele vai voltar. Por isso que eu estou lendo o Apocalipse, não com a perspectiva simbólica somente, estou apresentando linhas escatológicas, mas a preocupação de Jesus é com você. Olha. Deixa eu falar o nome aqui, a preocupação de Jesus é como você, Adriana, Maria, Maricélia, Marilza, Silene, Rony Ronisson, a Lúcia Moreira, a Dani, a Michele França, a Aldenora e a Joiciane. A preocupação de Jesus é como você se comportaria nesse intervalo, nesse explodir, nesses absurdos aqui que acabamos de ler. Como você vai estar? Você vai estar em amor ou em ódio? Você vai odiar ou vai continuar amando? É essa a preocupação. Não se preocupe quando ele vai voltar. Só se preocupe em uma coisa. Ame, largue mão do ódio, pare de se vingar, pare de querer fazer mal para os outros, pare. Essa é a marca da besta, é o ódio, é a vingança. Não brinque com o ódio. O ódio é uma morada, é um chamado diabo para a sua vida. Não brinque com o ódio. Dilata nosso coração, expande nossa mente para toda a possibilidade do amor. Até amanhã, às 6, em nome de Jesus.